Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Offshore. Hoje o nosso convidado é um convidado muito especial. Ele trabalha em uma das maiores empresas que é uma das maiores referências quando a gente olha para a parte de mercado financeiro. Quando anunciar, tenho certeza que todos vocês vão reconhecer ali qual que é a instituição que o nosso convidado trabalha. E hoje é aquele bate-papo para a galera que gosta daquelas vagas que acabam não sendo tão comerciais assim. Deixa eu já apresentar aqui o nosso convidado de hoje. O Ilan tá por aí, Ilan? Opa! Opa, beleza, Henrique? Brigadão. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aí conversando com você hoje. Pô, Ilan, primeiro eu quero agradecer. O Ilan é o nosso convidado de hoje. O Ilan que é CFA, ele atua ali na área da Bloomberg. Vou pedir para ele se apresentar, falar um pouquinho mais quem que é o Ilan e para ele trazer um pouquinho mais da atividade. Mas primeiro quero te agradecer pelo tempo. Sei que a agenda é bem corrida aí, então primeiro quero agradecer por você ter essa disponibilidade, estar aqui com a gente, sexta-feira à noite, num frio desse aqui. Então, primeiro, Ilan, muito obrigado. E, por favor, Ilan, queria que você começasse aqui falando quem que é o Ilan, o que que o Ilan faz. Conta um pouquinho para quem está ouvindo a gente de quem que é o Ilan. Claro, claro, Henrique. Primeiro, brigadão pelo convite aí, sexta-feira. E eu sou o Ilan, tenho 24 anos e nasci e cresci em Curitiba e me mudei para São Paulo em 2017 para fazer cursinho e começar uma carreira aqui, começar a estudar aqui em São Paulo. Eu vim em 2017, em 2018 eu ingressei na USP em Economia e estou aqui em São Paulo desde então. Eu me formei na USP em 2022 e ainda acho que em 2021 eu entrei num estágio na Bloomberg, na área de dados. Aí depois aconteceu um monte de coisa nesse meio tempo e eu acabei sendo efetivado em 2022, em agosto. Fiquei mais ou menos um ano efetivado na Bloomberg como analista de dados na área de Equity Corporate Actions, né? Então, ações corporativas de empresas. E acabei, sendo promovido para um cargo de engenharia de dados logo depois, que é o que eu estou atuando até hoje. Então, eu estou na Bloomberg como engenheiro de dados no na mesma área. Então, sempre mexendo ali com ações corporativas voltadas para empresas, não só no Brasil, mas América Latina. A cobertura é global, então é bem interessante esse trabalho. Legal, legal, Ilan. Parabéns. Tenho várias perguntas aqui. Para mim, tem várias curiosidades. Vou começar fazendo a primeira. Você começou fazendo graduação em economia, é isso? Certo, economia. Cara, como que foi, ó? Você começou economia, só que foi para a área de análise de dados. Aí Então, eu não sei se já te fizeram essa pergunta. Por que não escolheu o caminho ali de ser talvez um assessor, um especialista em investimento, focou nessa parte mais da galera de tecnologia ali? O que que mudou ali? Geralmente a galera que acaba seguindo para economia, faz algo voltado em finanças, acaba indo para um cargo mais comercial, mais relacionamento, atuando diretamente ali na ponta de investimentos. O que que dividiu ali que você acabou indo para essa parte de análise de dados? cara, eu entrei na economia e eu sempre tive aquele interesse por finanças, investimentos, então isso sempre foi uma coisa que eu acompanhava, gostava de ler notícia de mercado, conversar, ver o que as pessoas estavam falando sobre, mas eu também tive sempre esse lado de interesse pela tecnologia e por não só programação, mas todas essas áreas tecnológicas que estavam avançando, então estava sempre acompanhando isso também. E eu sempre tive uma crença que todas as áreas iam ser inundadas pela tecnologia. Então, qualquer área de atuação que você esteja, seja medicina, seja advocacia, seja a própria economia, na atuação com os investimentos, ela vai ter alguma evolução tecnológica que vai mudar absolutamente o jeito que a gente pratica a profissão. Então, foi um pouco disso que me trouxe para a área de dados. E no meio da faculdade eu comecei a fazer alguns cursos de Python, fazer alguns cursos de programação para entender melhor o que que era aquilo, como que mexia, como que funcionava. E, mudou totalmente o rumo da minha carreira e o rumo da minha profissão, porque eu logo no meu primeiro estágio já fui para uma coisa que
Não era essa, como você falou, não era linkado na ponta de investimento mesmo, na assessoria, nessa área ou num banco, na área de uma venda de produtos, por exemplo, mas sim numa área de dados e dentro da Bloomberg, que é essa provedora e essa empresa de tecnologia que serve todos os clientes dentro do mercado financeiro. Então, acho que foi um pouco desse interesse por juntar a parte das finanças e juntar a parte da tecnologia que me levaram para essa carreira aí não tão tradicional. Legal, legal. Cara, tem muita pergunta aqui, eu tenho muita curiosidade, principalmente sobre rotina. Mas como é que foi esse em questão de estágio? Você escolheu a Bloomberg? Foi uma oportunidade que surgiu? Eu tenho essa curiosidade, porque hoje, quando a gente fala mercado financeiro, geralmente o público, vou pegar o exemplo, um aluno chega aqui na Uhum, escola, primeiro contato, ele fala que ele tem vontade de trabalhar no mercado financeiro. Geralmente é padrão, assim, é muito típico, vem três instituições na cabeça, eles pegam sempre os principais bancões. A galera, a sua uhum, maioria acha que para trabalhar no mercado financeiro só tem Itaú, Santander e Bradesco. E aí a sim. gente vem mostrando para eles que tem infinitas possibilidades, Muitas tem coisas, é. bancos de investimento, aí tem cooperativa, research, gestora, asset. Hoje tem muita fintech, empresas de pagamento, tem PicPay, PagSeguro, e aí a gente vai abrindo o leque. A Bloomberg, no meu ponto de vista, cara, é uma excelente empresa para quem gosta de mercado financeiro, porque você praticamente está em contato com todas as empresas listadas na bolsa, tanto empresas daqui do Brasil quanto empresas de fora, então é o principal portal de notícia, então vocês estão relacionados e têm esse contato com basicamente as principais instituições do mundo listadas em bolsa. E eu consigo ver assim, cara, para quem gosta de mercado financeiro, é uma excelente instituição. Tá dentro aí, você tem contato, aí depois a gente pode até explorar um pouco mais hoje dessa sua rotina, que você tá ali meio na parte do corporate, como que seria isso. E como é que foi? Por você, pô, tá escolhendo economia, aí você se estagiou, você procurou, você tinha claro ali que seria a Bloomberg, como que você chegou ali? Como que foi esse primeiro passo ali na Bloomberg? Eu não tinha claro muito na minha cabeça que era essa empresa, e que era, enfim, essa área que eu queria. Foi uma oportunidade que surgiu. Eu apliquei para vaga, fiz todo o processo, que foi um processo longo ali. E na época eu recebi também algumas propostas de estágio em alguns dos bancos, um dos bancos que você mencionou, e eu fiquei muito na dúvida, assim, seguir esse caminho tradicional do bancão e era uma área bem interessante, também relacionada à tecnologia do banco, mas eu achei que a Bloomberg em si é uma empresa, como você mencionou, ela é global, então tem presença em mais de 100 países, e a gente atende também todos os grandes players do mercado financeiro. Então, eu conversei com várias pessoas e realmente foi uma dúvida que eu estava no começo nesse começo de procura por estágio e passar no processo, mas eu achei que o contato com esse lado que era prover os dados, os modelos, as visualizações, todas as telas, todo aquele processo que esses grandes bancos, fundos de investimento, casas de research, todo mundo usa, eu achei que tá nesse começo da cadeia ia gerar muito valor para minha carreira em termos de aprendizado. E foi realmente o que aconteceu, assim, foi uma área que eu tenho aprendido muito, sei que eu sou novo ainda, tenho muito a aprender pela frente, mas foi muito proveitoso, assim, em termos de aprender um pouco dos processos, aprender um pouco do que o mercado quer e é, acho que queria voltar um pouco para contar para quem não sabe ainda o que é o terminal da Bloomberg, né? O terminal da Bloomberg, ele é um software que ele é usado por grandes empresas e bancos e todos os entes vinculados ao mercado financeiro que precisam do acesso à informação rápida, precisam fazer algum tipo de precificação de ativos com modelos específicos, precisam criar portfólios e medir risco, fazer visualização de preço, N coisas que você precisa ali no dia a dia ou
numa rotina, numa instituição financeira. E a Bloomberg é essa entidade que, além de outras coisas, como as notícias, eu acho que a gente é mais famoso pelas notícias, mas a gente fornece toda essa gama de produtos para que o participante do mercado consiga fazer uma análise completa e tomar a decisão da melhor forma possível. Então, acho que falando um pouco desse começo da carreira, eu vi uma oportunidade bem legal aí de ver como que funcionava sabe, por trás ali da tela, o que que acontecia, como eram feitas as precificações, como os dados eles chegavam de um lugar para o outro, como os modelos eram atualizados, toda essa coisa. Então, acho que foi um pouco por aí. Legal, legal, Ilan. Cara, tem uma curiosidade que você hoje está na Bloomberg e aí você me corrige se eu tiver errado, pô, você tá aí, você Uhum, sabe muito melhor que eu. Obrigatoriamente, a Bloomberg não é uma instituição financeira, certo? não. É uma plataforma. Uhum, Então, não exige a obrigatoriedade por um órgão de você ter as certificações financeiras do bancário, certo? não, Uma exato. CPA, um CEA. E aí é onde eu quero chegar. Por que que eu tô trazendo esse ponto? Você é um cara que não atua diretamente numa empresa, numa instituição financeira. Você Uhum, foi lá e buscou o CEA, que é a certificação para quem quer estar na área de investimentos. Não uhum, contente ou satisfeito com o CEA, aí eu vou até perguntar o que te fez chegar a isso. Você foi lá e falou: vou tirar o CFA. E você foi aprovado nos três níveis. Cara, você é CFA level 3. Por que que eu tô trazendo isso? É onde eu vou fazer a pergunta. Hoje, a gente vê muito uma massa acomodada em instituições, profissional que já tem 5, 10 anos de banco, o cara não tem nem a CPA 10, e é uhum, obrigatório. Você pega o cara do varejão, você pega o cara que tem 15, 20 anos, o cara não tirou nem a 10 e ainda reclama que o banco tá cobrando ele para tirar a CPA 10. Ou o cara que uhum, só tem a 10 e não tem nem a 20 e ainda acha ruim. Até a gente uhum. recebeu esses dias num grupo aqui, o cara que fez um post reclamando de um banco. Nossa, o banco tá cobrando tal, tal, tal. Quando a gente foi ver o histórico do cara também, 15 anos de banco, no mesmo cargo, fazendo a mesma coisa, não tinha nem certificação. E aí, por Aham. que que eu tô trazendo isso? Cara, o que que te fez buscar certificações, principalmente o CFA? O que que te chamou a atenção? Cara, é, Que é um caso curioso, assim, é aham. diferente. E você não foi que você tirou uma CPA 20 e ficou só no CE. Você tirou a maior certificação que a gente tem no mercado financeiro como um todo, que é o CFA, que é uma certificação que tem esse reconhecimento internacional. O que que te chamou a atenção? Por que que você foi buscar ela? Por que que você fez os três níveis? Conta um pouquinho que eu fiquei curioso para saber disso. Claro, não, tranquilo. É um pouco loucura, né, cara? É um pouco da. Mas o CEA, eu estava na faculdade, aí eu achei que faltava um pouco dessa base de finanças mesmo. Tipo, a faculdade ela foi realmente muito completa, mas na prática, eu acho que o CEA, e com certeza você que está aí na área da educação para essas certificações consegue ver, ela é muito fiel à prática no dia a dia. Então, ela te dá um pouco dessa noção prática que a teoria é uma teoria, mas ela é muito real, assim, porque os produtos, você estuda tipo de produto, como que é a rentabilidade de cada produto, como é a tributação, você estuda um monte de partes regulatórias do Brasil. Então, é muito, é muito importante, acho que para um profissional, principalmente atuando num varejo, por exemplo, ter essa noção na hora de estar lidando ali com os clientes. Ela acaba sendo. Ela ainda é teórica, só que ela acaba trazendo mais conceito do mercado de capitais do que a faculdade, né? Ela ainda Total. tem a teoria ali, Uhum. mas os conteúdos que acaba estudando é mais nichado para o mercado de capitais do que as faculdades de economia e finanças não acabam Sim, abordando, né? com certeza. A faculdade, eu acho que ela é muito boa para te dar essa base teórica e conceitual que você com certeza vai usar na sua vida, mas acho que é muito a certificação, ela realmente te dá a parte de mercado, que você tem que saber, pô, como é que é a tabela de tributação de renda fixa. Cara, isso daí no CEA, eu lembro de estudar, e faz tempo, mas eu lembro de estudar isso, e acho que uma pessoa que atua com isso, ela tem que ter isso na ponta da língua, né? E agora, falando um pouco do CFA, eu sempre
via, galera, pô, nome lá CFA no LinkedIn, no Twitter, o cara postando alguma coisa, principalmente no Twitter, postando sempre os CFAs que faziam umas análises boas no Twitter, eu lia e falava, caramba, pô, esse cara tem alguma coisa aí. Aí eu tava bem na dúvida quando eu me formei entre fazer o CFA ou fazer algum mestrado fora, um MBA, alguma coisa. E eu coloquei na ponta do lápis e percebi que o CFA ele ia sair bem mais barato, no fundo. Não é uma coisa barata, mas ele ia sair mais barato. Ele ia me tirar daquela zona de conforto de pós-formado, que o cara vai ficando meio acomodado ali com o trabalho e não vai buscando outra coisa. E depois para voltar a estudar é muito difícil. E todo mundo que eu conversei, que eu tive contato, que tirou o CFA, falou que foi uma experiência que aprendeu muito ao longo da certificação. Além disso, obviamente, o nome ele tem um peso, então você consegue, acho que, acesso a mais oportunidades se você tem o CFA no seu currículo, mas foi muito mais por para aprimorar esses conhecimentos que eu tive na faculdade. Então, e realmente não decepcionou. Os três níveis foram dificílimos, eu tive que estudar muito para passar em cada um. Foi uma coisa assim que realmente cheguei a cogitar desistir várias vezes, mas eu aprendi muito, aprendi muito. Era visível assim o nível de conhecimento que tinha no começo de um nível até passar para o próximo e aí por diante. Então foi, sabe, você vai acumulando e vai lendo e um nível ele vai construindo com base no nível anterior. Então é uma coisa muito interessante, eu achei um processo bem legal. É doído, cansativo demais, mas foi bem legal. E mesmo que eu não use diretamente para construir portfólios, para atuar nessa parte, eu acho que é muito válido e é muito proveitoso você ter o conhecimento que você aprende ao longo da certificação, do currículo e aplicar ele no meu trabalho do dia a dia hoje. É uma coisa assim que muda completamente o nível do seu trabalho e também a percepção das outras pessoas sobre o seu trabalho mesmo. Legal, legal, Ilan. Bom, parabéns, cara. A gente sabe que é uma Obrigado. certificação bem desafiadora ali, Cascuda. É, né? Você tem que. É muito tempo. Quanto tempo você levou para passar nos três níveis? cara, eu fiz correndo, eu fiz um atrás do outro, eu fiz 2 anos ao todo. Então eu ia fazendo, já ia me inscrevendo na próxima, então no fim deu 2 anos. Legal, legal, cara, parabéns. Mas me Obrigado. fala um pouquinho agora, cara, o que que faz o profissional do Equity Corporate que trabalha na Bloomberg? Qual que é Hum. as suas principais atividades, funções, o que que você analisa? É um contato ali, você tem muita proximidade com as instituições do mercado, é um trabalho mais focado em dados, o que que faz o cara do Equity ali? Então, a gente está primeiro no time de dados da Bloomberg, então a responsabilidade é a qualidade, a velocidade com que a gente consegue entregar esses dados para os clientes, a manutenção de uma base de dados coerente que seja facilmente descoberta pelos clientes e acessada. Então, é, todas as, todas as minhas funções elas estão relacionadas a ações corporativas com equity, que são dividendos, fusões e aquisições, emissões de ECM, né, de Equity Capital Markets, recompras de ações. Então, tem uma lista bem grande de ações corporativas que a empresa pode fazer no ciclo de vida dela. E a gente mantém uma base de dados enorme do mundo todo que acompanha todas as empresas listadas e algumas empresas privadas também, que é o que a gente está aumentando a nossa cobertura hoje em dia, nesse ciclo de vida de ações corporativas. Então, vamos supor, a Petrobras paga um dividendo, a gente vai ter uma entrada na nossa base de dados que vai colocar todos os dados relativos a esse dividendo lá na base de dados. E o interessante do trabalho é que o produto ele é global, né? Então a gente cuida das empresas brasileiras, mas a gente também cuida das empresas do mundo todo
e tem contato com times do mundo todo. Então, esse time de dados ele tem aqui em São Paulo, tem na Cidade do México, tem em Nova York, tem em Londres, tem em Hong Kong, tem em Xangai. É bem interessante essa globalidade do produto. Mas eu, particularmente, atuo na parte mais de engenharia. Então, o que eu foco na programação, mais na parte da programação, na interação entre as bases de dados, que não é nem um pouco simples, é uma infinidade de dados, uma infinidade de coisas que a gente tem lá, porque se você pensar no mundo todo, tem muita empresa, muita ação corporativa que acontece diariamente, e eu trabalho mais nessa ponta da parte técnica da manutenção das bases de dados. Pensando na nossa base em si, você pode tem vários usos para ela. Então, vamos supor um gestor de portfólio que queira analisar como que uma empresa está pagando dividendo, se ela não está pagando dividendo, ele pode entrar na nossa base de dados e acessar isso. é, Fusões e aquisições, ele pode acompanhar como está o mercado de private equity no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. A gente tem não só a base de dados, mas também a integração com a funcionalidade que permite você fazer filtros e você criar arquivos próprios para o que você está precisando fazer no seu workflow. E acho que é mais ou menos isso, uma descrição do produto. É um pouco abstrato, né, o falar em base de dados assim, mas no dia a dia o nosso trabalho é mais na manutenção e também na validação. Às vezes, quando tem um evento corporativo mais complexo, a gente vai lá, analisa, vê se está tudo certo, porque é realmente relevante, porque afeta o preço das ações que uma pessoa tem no portfólio. Então, a gente tem que ter certeza e uma segurança muito grande de que está tudo certinho ali e que todas as bases estão integradas e a gente tem todos os controles de qualidade funcionando perfeitamente. Então, é, é por aí que é o meu dia a dia. Legal, legal. Resumindo, é aqueles números que aparecem para a galera na Exatamente. tela, você está cuidando para fazer com que eles apareçam ali com Uhum. transparência, assertividade e em tempo real também, né? Porque tem todo esse desafio, né, de vocês pegarem ali a cotação real e tem que fazer aparecer para o investidor ou para o profissional na outra ponta. Então você é o Exato. cara que faz aparecer os números ali para a galera. É, Bacana. é isso aí. Cara, Ilan, cara, como que vocês estão vendo essa questão de inteligência artificial? Vocês estão olhando muito para isso? Você já comentou ali que você fez alguns cursos de Python, programação, Uhum. hoje é o que faz parte do seu dia a dia. E quando a gente olha hoje o mercado, trazendo para o mercado financeiro como um todo, a gente está vendo um movimento muito forte de empresas como o Itaú investindo bastante em inteligência artificial. Toda hora sai alguma notícia de algum banco que o Itaú recentemente acabou de comprar uma empresa de IA para tocar a parte de operação para eles. Então a gente está vendo esse movimento muito forte de algumas instituições financeiras adquirindo operações de empresas que implementaram, tem uma certa inteligência na parte de inteligência, uma certa expertise na parte de inteligência artificial para automatizar alguns processos. Quando a gente olha fora do Brasil, a gente acabou de voltar dos Estados Unidos, lá está mais comum ainda. Banco, JP Morgan, Citi, basicamente os principais bancões estão investindo muito forte nisso para automatizar várias operações. Algumas ali já até publicaram que tem a meta de, nos próximos anos, zerar muita coisa operacional, muito cargo de assistente, muito cargo júnior ali. Eles têm como objetivo automatizar. Como que vocês estão olhando para essa parte de inteligência artificial? Vocês olham muito para isso? Tem projetos internos de vocês? Olha, muito. Acho que hoje em dia você não consegue falar sobre quase nenhum negócio sem colocar inteligência artificial no meio. E o negócio de dados, principalmente, ele tá muito vinculado, intrinsecamente vinculado com aplicação de modelo de AI, e tanto que são os dados que treinam o modelo, né? Então você precisa
a commodity ali, o input para você ter um modelo de qualidade são dados de qualidade. E lá dentro tem vários desenvolvimentos e vários projetos. E eu concordo plenamente com você. Eu acho que hoje em dia todos os bancões fora do Brasil eles já começaram a implementar essa parte de IA para substituir aquela tarefa operacional e chata que antes tinha alguém fazendo. Se é possível colocar uma IA, eles estão colocando porque isso aumenta muito a margem deles, né? Diminui o custo de uma forma imensa, então eles não precisam mais ter uma pessoa para ser contratada, para ser treinada, que leva um tempo para se adaptar e para começar uma tarefa, eles já conseguem colocar um modelo de IA para fazer essa mesma tarefa e, e sai com a mesma qualidade esse trabalho. A gente usa muito LLM, né, os Large Language Models. Então, eles são usados para você, principalmente, conseguir interpretar um documento e conseguir extrair coisas relevantes desse documento. E é impressionante, eu fico chocado com o quanto que isso está avançando. A cada 6 meses, acho que a gente vai ver um ciclo de modelo novo. Só ver pelo GPT, a cada ano vai saindo um modelo novo que é muito melhor do que o modelo passado, e você fica falando, cara, acho que não vai ter emprego daqui a 5 anos, né? Legal, legal, muito bom. Cara, acho que isso cada vez mais tá uma. A gente vê aqui na escola, a gente tá olhando muito para essa parte de inteligência artificial. Praticamente a gente automatizou um monte de coisa aqui. A gente acabou de criar um monte de agentes com inteligência nossa para acelerar o processo do aluno também, que quer fazer essa transição de carreira. Então a gente criou um monte de simulador de conversa com cliente, simulador de entrevista. A gente está olhando muito para isso aqui também. E a gente vê que tá uma briga do chat GPT, ele lança uma atualização, aí daqui a pouco vem o Gemini, e aí lança uma outra melhor, aí vem a Uhum. Grok do X, e aí faz uma nova atualização. Só eu acho que eu tenho umas quatro assinaturas diferentes que eu vou trocando, e às Fica vezes eu perdido, coloco né? uma coisa. Hoje eu até fiquei bravo com o chat GPT, que eu fui criar um. Eu peguei para criar um manual lá para galera. E aí, Uhum. lá, pesquisei algumas coisas, pedi para ele montar toda a estrutura para formatar tudo. Aí no final ele me perguntou: Olha, se você quiser, eu gero o arquivo em PDF para você. Aí eu falei: Ah, você não vai fazer isso aqui dentro. Aí eu coloquei que sim. Aí ele começou a processar, falou: Olha, estamos processando tal, 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 tal. Em até 24 horas irei enviar aqui o link e você pode abrir direto no Canvas, tal. Eu falei: Você não vai fazer isso. Geralmente você tem que jogar numa outra IA e ela elabora todo o arquivo para você. Aí, beleza. Cheguei de manhã, mandei uma mensagem lá. Aí perguntei como é que tava. Ele falou: Ó, estamos na etapa 6 de não sei o que, em até 24 horas, tal, tal, tal. Aí eu falei: Caramba, mano, será que vai dar certo isso? Aí foi agora à noite, mandei mensagem de novo lá atualizando para perguntar. Ele: processamos, foi concluído. Clique aqui ou me dê o seu e-mail que eu vou te ver. Eu falei: Nossa, que lindo, ele já fez todo o trabalho. Quando eu cliquei, Exato. válido, não deu certo. Fica, Esse ficou emprego ficou esperando. 24 horas esperando, no final não deu certo. A gente tive que pegar toda a estrutura, jogar numa outra IA para fazer o layout. Mas a gente vê que tá uma briga boa. Então você vê um querendo ser mais competitivo. Acabou de sair, acho que semana passada, acho que não é Vimeo, aquele de vídeo também, que tá criando uns vídeos. VO do Google, Acho que VO3, né? Do Google. do Google. Então, cara, os vídeos muito real, muito real. Você não sabe mais o que que é verdade, o que que é mentira. Então, a gente tá vendo que cada vez sai uma atualização e a gente vê muito isso, assim, esses cargos mais. A gente olha muito que a IA não vai substituir o humano, mas o humano que souber utilizar a IA a favor vai substituir o outro humano, né? Então, Aham. cada vez mais isso vai ser muito comum. Mas vou fazer mais perguntas aqui. Tem muita coisa Claro. aqui para te perguntar. Você que está no front, você atua, tem toda essa sua expertise desenvolvida para esse lado de programação. Você, na sua percepção, é uma pessoa comum, que ou não é um gênio, uma pessoa comum. Você acredita, para quem quer trabalhar nessa parte de dados,
qualquer pessoa é possível fazer esse movimento e trabalhar com isso? Ou tem as pessoas certas para essa função? Porque minha percepção, tá? A gente já fez alguns testes aqui com algumas pessoas trazendo para fazer essa parte de dados. E eu vejo que tem muita gente que tem muita dificuldade em fazer coisas que, por exemplo, talvez para mim é muito simples, que eu vejo que é um basicão, eu vejo que tem muita gente que pena. Mas aí pode ser minha visão de alguma coisa aqui. Mas você que está no front, você acredita que um profissional que talvez está olhando para esse movimento, vendo todo mundo falar de inteligência artificial, e talvez não tem tanta aptidão para o comercial, mas quer trabalhar numa instituição. Você vê que qualquer pessoa consegue se desenvolver para trabalhar com essa parte de programação, talvez entender mais de Python, trabalhar com essa parte de análise de dados mesmo? Ou você acredita que tem as pessoas certas para isso? Vão ter pessoas que realmente nasceram para isso e tem pessoas que talvez não tenham um dom para essa parte. Porque eu acho que é muito difícil, assim, essa parte de dados, acho que tem que gostar muito. E a pessoa tem que ter alguns skills ali na minha percepção. Eu, Henrique, falando, acredito que não é para todo mundo. Talvez uma pessoa caindo de paraquedas que não tem determinadas skills, eu acredito que ou ela vai desistir logo, ou ela não vai conseguir performar muito bem ali. Olha, boa pergunta, boa colocação. Eu acho que se hoje em dia, principalmente, se uma pessoa está determinada para aprender e quer pegar essa parte da programação e entender melhor esses processos de dados, eu acho que é muito possível, principalmente com a quantidade de conteúdo que a gente tem online disponível de graça. Então, se uma pessoa está determinado e quer fazer essa transição de carreira, entrar numa parte mais tech, não necessariamente dados, pode ser outra coisa que seja que envolva programação ou tecnologia, eu acho que o YouTube ele tem recursos infinitos para você aprender. Então, hoje em dia a barreira está muito menor do que era vamos colocar 20 anos atrás, assim. Então, antes acho que você tinha que passar por esse processo formal de fazer uma faculdade de ciência da computação, fazer um mestrado, um doutorado, fazer aquela parte acadêmica para daí você chegar a conseguir um trabalho relacionado à tecnologia. Hoje em dia, a gente vê pessoas de áreas que não têm absolutamente nada a ver com ciência da computação, que estão entrando e conseguiram quebrar essa barreira com recursos de graça que eles encontraram na internet ou cursos legais que eles acharam de programação. E realmente você consegue, certamente, não sendo um gênio, não precisa ser um gênio, não precisa ser a pessoa mais iluminada do mundo, você pode trabalhar duro e conseguir isso. Eu acho que é completamente possível, mas tem que querer, tem que querer. Não dá para você ir, ir deixando de lado e não, sabe, não se dedicando ao máximo, porque aí fica difícil. Aí você vai penando para conseguir entender e pegar os processos, porque não é fácil mesmo. No começo, principalmente, dá vontade de você desistir, jogar tudo para longe, mas com o tempo você vai se aprimorando e vai, acho que aprendendo a estudar, assim, a procurar os recursos e usar os recursos que a gente tem disponíveis na internet. Então, você saber onde procurar, o que perguntar, vai te ajudando muito. E no começo é muito difícil porque você ainda não sabe nem como perguntar, né? Então, é, se alguém está buscando essa transição de carreira, eu falo persista porque vai ficando mais fácil. O difícil já passou, o difícil é o comecinho ali, você dá aquele pontapé inicial, ter o primeiro contato com a coisa. Acho que tudo na vida, né? Tudo na vida, a primeira aula ali é a pior de todas. Legal, legal, Ilan. Cara, você é uma pessoa muito jovem. Cara, você tá novão. Você já tem uma posição bem alta para uma galera, para uma pessoa com a sua idade. Então você conseguiu crescer muito rápido por conta 100% da sua meritocracia. Dá para ver que você é uma pessoa que estuda muito. Pô, tá de CFA level 3 com a sua idade, está num cargo legal. Você tá numa área que exige muito uma capacidade de raciocínio. E quando você se aprofundou, ainda não tinha essas tecnologias que a gente tem hoje. Apesar de já ter YouTube ali, mas não tinha IA para facilitar, então você quebrou muito a cabeça. Como Uhum. que você se organiza para estudar? Porque pelo
a conversa que a gente está tendo, eu vejo muito no perfil que você é uma pessoa muito estudiosa, que, cara, separa ali, sei lá, 2, 3 horas do seu dia para focar mesmo em aprender. Você é uma pessoa que quebra a cabeça. Pô, você passou ali boa parte da sua vida se dedicando muito a essa parte de estudos e tendo muitos resultados na carreira. Acredito muito pelo esse desempenho também, tirando a parte da sua performance no dia a dia na empresa. Como que Uhum. você se organiza para estudar? Você tem alguma rotina sua, alguma metodologia sua? Porque, pelo que eu sinto assim na conversa, você é uma pessoa que, cara, se esforça muito nessa parte educacional, buscando sempre aprendizado, e você está numa área que, se você não quebrar a cabeça, dificilmente você vai conseguir desenvolver um bom trabalho, até pelo nível da complexidade que eu vejo do lado de cá, porque não é só, pô, às vezes a gente falando, analisa os dados ali, puxa uns relatórios, falando assim parece ser um pouco mais simples, mas a gente sabe que no dia a dia é bem mais complexo do que isso, né? E aí, como que você se organiza para estudar? Como que você se planeja? Tem alguma metodologia que você utiliza? Como que você se organiza nessa parte? Boa. Cara, eu vou contar um pouco da minha experiência do CFA, que foram 2 anos ali bem intensos de estudo. Eu separava, como você falou, de 2 a 3 horas por dia, mais ou menos, para estudar. E eu ficava, geralmente, depois do trabalho no escritório, estudando. Então, eu terminava de trabalhar ali umas 7, ficava até umas 9, 9 e pouquinho. Comia alguma coisa, ficava até umas 9, 9 e pouquinho, onde sentado na minha mesa, é, focado ali 100%, lendo, escrevendo, assistindo vídeo, fazendo exercício, estudando. Eu acho que o que mais me ajuda é não ter nenhuma distração, assim. Então eu escondo o celular para não ter risco de pegar o celular e ficar mexendo ali, porque sabe como é? Você pega o celular e quando você vê já deu meia hora, passou a aula inteira, você não prestou atenção em nada. Então acho que não ter nenhuma distração perto era uma coisa que me ajudava muito. Eu ficava eu guardava o celular assim num cantinho lá que eu tinha na minha mesa, ficava sem ninguém no escritório, já tinha ido todo mundo embora, ficava sozinho, assim. A única coisa, eu não tinha o que fazer além de estudar, sabe? Então você meio que força e engana seu cérebro para poder estudar. E acho que uma coisa também que é muito importante é você trabalhar. E não vai ser do dia para noite que você vai chegar, né? Que eu cheguei nessa capacidade de fazer, sabe? Pegar e ficar sentado estudando. Então, gradual e ir se recompensando cada vez que você vai conseguindo. Então, por exemplo, eu sempre tinha um docinho ali do lado e comia um docinho quando eu conseguia fazer 1 hora sem pegar o celular, por exemplo, sem cair em nenhuma distração. Acho que essa é uma técnica muito boa, mas falando assim, sistematicamente, acho que eu gosto de ter essa coisa de um horário separado para estudar. Até hoje eu tenho alguns horários que eu não estudo formalmente para nenhuma prova, mas gosto de ler algumas coisas algumas colunas que eu assino de umas newsletters que eu gosto, ou ouvir um podcast. E então você ter esse controle, às vezes até fazia uma planilha assim para separar as horas. Então precisava estudar 2 horas para determinada matéria do CFA nessa semana, eu colocava numa planilha. Eu precisava estudar 5 horas, colocava na planilha e ia alocando ao longo dos dias. Então, segunda eu vou estudar 1 hora disso e 1 hora daquilo. Terça eu vou estudar 1 hora disso e 1 hora daquilo. Eu não sou o cara mais organizado do mundo, para ser honesto, então não foi muito consistente essa planilha. Mas acho que você ter um horário ali todo dia, você ter um lugar, uma condição boa, facilitam muito. E ter a noção que às vezes não dá, às vezes eu não conseguia, e final de semana, às vezes saía, eu ia fazer outra coisa, não conseguia estudar, tinha que compensar na semana seguinte. Mas acho que tentar buscar o máximo de consistência, tendo um horário no dia, um lugar que você consiga estudar, uma comida que você coma antes de estudar. Você vai criando uma rotina assim que facilita na hora de ter consistência. E, obviamente, não era todo dia que dava certo. Mas acho que foi um pouco isso assim que me ajudou para conseguir as horas, né? Porque no fim, se você coloca as horas, funciona. Coloca as horas com determinada
com determinado foco, não tem outro resultado a não ser dar certo. Então, acho que é um pouco isso. Legal, legal. Cara, e acredito assim que teve alguns momentos ali que bateu. Acho que você até chegou a citar em algum momento aqui da conversa, algo tipo, às vezes bate aquela querer a da desistência e tal. Que te mantinha no foco, ou quando talvez dava essas recaídas de. O que acontece? Faz parte. Às vezes a gente precisa até. Para voltar com gás, a gente precisa dar uma dispersada ali, distrair a cabeça para voltar com um ritmo mais intenso. O que te puxava de volta? Como que você lidava nesses momentos? Eu acho legal você trazer isso, Uhum. porque conversa muito com o nosso público que é o estudante, é o aluno que está se preparando, está estudando, está aqui fazendo algum curso da escola, e ele tem uma rotina muito puxada já. A maioria do nosso público, eles já atuam no mercado financeiro, dependendo da casa, por exemplo, pega um aluno que é de uma corretora ou de uma instituição que tem uma cultura um pouco mais forte. Geralmente a rotina dele ali, ele trabalha 10 horas por dia, ele entra no banco de manhã, sai ali 8 9 horas, e ele ainda tem que conciliar com a parte de estudos. E a gente sabe que isso acaba desgastando, e aí tem aquele momento que às vezes você toma um baque, só que você precisa respirar, pra você não perder o foco e continuar estudando. Acredito que você deve ter passado algumas vezes por momentos parecidos pô, pensar em, cara, não vou estudar mais, depois eu faço. Como que você voltava na linha? Como que você lidava com essas situações para voltar a manter o foco? O que te motivava? Como você trabalhava isso? Cara, acho que como você falou, na vida de uma pessoa que trabalha e precisa estudar para alguma certificação ou está fazendo alguma pós-graduação, isso certamente acontece. Você já está numa exaustão do seu trabalho e chega o estudo e às vezes você frustra porque não está dando certo, não está funcionando. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo agora, antes do nível 3 do CFA. Então, o CFA, eles são três níveis, né? Você passando do primeiro, você pode fazer o segundo, do segundo, você pode fazer o terceiro, e quando você passa no terceiro, você consegue a certificação, além da experiência de trabalho e outras coisas, óbvio. Mas eu tava, acho que há 10 dias da prova, da última prova do nível 3. Então, já tinham sido 2 anos estudando, assim, intensamente. E eu fiz um simulado lá e fiquei, cara, bem abaixo do que era para ser. Então, eu falei, nossa, não dá. Se eu não passar dessa vez, eu vou desistir desse negócio, nunca mais vou fazer, porque tá sendo muito maçante, tá sendo um tempo que eu tô gastando que eu não queria estar gastando com isso, eu queria estar fazendo outras coisas. Aí eu realmente pensei em desistir, fiquei 2 dias ali sem tocar em absolutamente nenhum material, não estudei nada, e pensando, tipo, nossa, não quero mais isso, não quero mais isso, porque a frustração, mesmo que não foi na prova, eu fiquei pensando, nossa, tô gastando um tempo, vai que eu não passo. E depois de 2 dias eu lembrei, nossa, o quanto que eu me esforcei antes, o quanto que eu fiz para chegar até aqui, tá aqui. Então acho que é você persistir. Obviamente, você quando acontece isso, você tem que dar uma parada, dar uma descansada, faz um exercício físico, vai dar uma andada, vai fazer alguma outra coisa que não seja estudar. Mas acho que é um ato de respeito com você mesmo, sabe? Você manter no seu cronograma, no seu foco, na sua trajetória e fazer o que você se propôs a fazer sem desistir, sem grandes distrações. É uma coisa de respeito com você mesmo, porque e eu lembrava, tipo, era um sonho para mim, então agora não dá para largar, agora não dá para ficar mesmo frustrado, mesmo cansado, mesmo querendo desistir, tem que ir até o final. Pensar quase num maratonista chegando na linha de chegada, sabe? Legal, legal, muito bom você trazer esse seu ponto de vista, porque acho que isso, para quem está assistindo a gente ou vai ouvir, ele talvez está naquele momento de indecisão ou está naquele momento de desgaste mesmo. E é isso Uhum. que ouvir quem passou por algo parecido assim, acho que mostra que, cara, não desiste, continua, vai para cima, faz Exato. parte. Não tem problema se dispersar 1 ou 2 dias ali para Não. tomar um fôlego, depois você retoma com mais gás. Então é legal eles verem isso, porque a gente vê muito a pessoa ela se pilha tanto que ela precisa.
passar ou precisa subir a nota dela, que a gente vê muitas vezes a pessoa fazendo ao contrário. E ela, às vezes, não tá indo tão bem assim, por exemplo, no simulado, e Aham. ela quer continuar fazendo até aumentar, até aumentar, até aumentar, e ela vai se desgastando, aí a cabeça chega a dar um boom que ela É. não para tentar fazer o cérebro oxigenar e depois ela volta. Ela quer continuar até, não, se eu parar, eu Ah, vou perder é. tempo. E pelo contrário, isso pode até prejudicar em vez de ajudar, né? Então acho que é legal você trazer essa visão. E, cara, você tá numa empresa boa, você tá num cargo legal. Quais são os seus planos? O que que você almeja? O que que você vê? Já pensou já os próximos 5 anos? O que que você se vê fazendo? Tem uma meta de um cargo que você já quer chegar? O que que o Ilan vê para o futuro dele? Nossa. Cara, boa pergunta, difícil essa. Eu tava bem pensando se é feio, e agora que chegou, deu aquele baque de, pô, e agora? E a próxima? Eu acho que eu vou tirar um. Eu não quero entrar logo numa outra certificação, numa outra pós-graduação ainda. Então, acho que eu vou continuar trabalhando, vou continuar no meu cargo que está bem desafiador. Eu preciso estudar um monte ainda para acompanhar os meus companheiros, acompanhar o pessoal que eu trabalho. Mas com certeza tenho interesse em seguir, fazer talvez algum mestrado, alguma coisa, me aprofundar mais nessa área de finanças, porque eu tenho muito interesse nisso. Mas acho que, ó, esse FA já foi bastante aí, cara, pelos últimos anos, pelos próximos anos, na verdade, acho que já tá pago. Legal, legal, cara. E pensa pro exterior, quem sabe ali, pô, a Bloomberg tem operação a nível mundial ali. Você cogita, já pensou em alguma vez, talvez, em trabalhar na Bloomberg, sei lá, em Nova York, numa outra região? Já pensei. A gente tem. O meu time, na verdade, para te dar um pouco mais de contexto, tem eu aqui no Brasil, em São Paulo. Eu tenho um companheiro que está no México, que trabalha na cidade do México. E as outras 25 pessoas todas ficam ou em Nova York ou em uma cidade ali perto, perto de New Jersey ali. Então, você pode imaginar o dia inteiro em call com eles, assim, e eles todos juntos, e a gente, eu em São Paulo e o outro analista no México. Então, certamente já pensei, é uma empresa que abre portas para isso e tem muito incentivo nessa parte de realocação e você ir trabalhar em outro escritório e ficar morando por lá. Eu gosto muito dessa área que eu tô, então se fosse para fazer alguma coisa, acho que seria nessa área de especificamente de dados em equity, mas certamente, e acho que uma experiência internacional de trabalho pode ser muito legal assim para a carreira, para o currículo. E por mais que a vivência já seja muito internacional, já seja muito com o povo de lá, e volta e meia eles mandam os analistas do Brasil para visitar o pessoal em Nova York, para passar uma semana fazendo treinamento, tendo reunião com os analistas que a gente trabalha de lá. Eu acho que tá lá é outra coisa, né? Você vive esse mercado fora e Nova York também, centro financeiro do mundo, deve ser uma coisa muito interessante. Você tem contato direto com a Ana Cassiola, lá de Nova York? Não. A Ana, acho que ela tá na Bloomberg lá de Nova York. Ela é uma Ah, das mentoras aqui da casa. Ela dá aula no Pilar de Carreira ali com os alunos. Ana Cassiola, ela é coordenadora ali na Bloomberg. posso dar uma olhada depois, mas provavelmente deve ter alguma conexão ali que trabalha junto, alguém em comum, com certeza. Mas que legal. Não, é legal. Ela é uma das mentoras da casa. A gente vai fazer agora outubro. Dia 20, acho que é 29, 30 e 31 de outubro, a gente vai fazer uma imersão que a gente vai levar uma turma de alunos lá para Nova York. Aham. E a Bloomberg é uma das casas que a gente vai levar o pessoal para visitar Legal. lá, para conhecer a operação, ver o terminal, tá na nossa programação. A galera tá bem ansiosa também, vai ser bem legal. É outubro, acho. Finalzinho de outubro, acho que a gente vai para Nova York. E, se eu não me engano, é 29, 30 e 31 de outubro. A gente vai levar o pessoal lá para visitar. E aí a Ana é uma das mentoras aqui da casa e ela tá na Bloomberg, só que ela tá lá em Nova York também. Ela que vai receber a gente lá, receber toda a turma. Por isso que eu perguntei pra ver se conhecia ela ali.
É uma pessoa, pô, fantástica ali, tem uma bagagem gigantesca de mercado. E, cara, aproveitando esse gancho, hoje na Bloomberg, que vocês olham assim quando vocês vão contratar assim dentro de perfil? Tem muita oportunidade, é mais focado em estágio mesmo, como primeiro emprego? Vocês olham para pessoas um pouco mais sênior? Quais são as oportunidades para quem talvez pense ou quem ainda não conhecia que tinha essas oportunidades ou não olhou ainda para Bloomberg e tá assistindo, ouvindo a gente aqui, e falou: caramba, eu nunca pensei em trabalhar na Bloomberg. É, como que são essas vagas? Vocês abrem com frequência? É mais para a parte de tecnologia mesmo? A parte de dados é mais forte? Quais que você vê assim que são algumas portas de entrada para quem talvez tenha esse interesse? Boa pergunta. Eu acho que como a Bloomberg ela é ela atua em várias frentes, a gente tem vagas para todas as áreas e muitas vagas que abrem é, na área de dados, elas são um pouco mais sêniores, assim. Então, em dados, geralmente a gente quer uma pessoa que tem alguma experiência, já tem atuado com com alguma coisa relacionada à tecnologia, tem alguma noção de mercado financeiro e de dados também, mas a gente tem programa de estágio, sim. Tem vagas em todos os times da Bloomberg, não sei se todos, mas a grande maioria no Brasil, principalmente para estagiário. E a porta de entrada principal é um programa de trainee, que é super interessante na Bloomberg. Então, eu acho que o programa de trainee ele é sempre interessante nas empresas porque ele te permite ter uma visão bem holística assim, do que está acontecendo na organização. Então, você passa por várias áreas, você conhece o que está rolando, em cada setor de uma empresa. E na Bloomberg, ele é mais vinculado à área de vendas, né? E todo ano, acho que tem uma turma que é contratada. Eu preciso ver isso, não tenho 100% de certeza. Não, legal, legal, show de bola, Ilan. Cara, a gente tá indo aqui completar 1 hora de bate-papo, passa voando. Tem É mais ótimo. 1 milhão de perguntas aqui que daria para fazer, muita curiosidade sobre a Bloomberg, sobre essa parte de dados, tem muito assunto. Para a gente ir para os finais aqui, queria que Uhum. você deixasse uma mensagem, uma dica, um conselho para alguém que está ouvindo a gente, está nesse momento de pegada forte de estudos. Queria que você deixasse um recado final para a galera que está aí assistindo a gente. Boa. Eu acho que o principal seria para persistir, vale a pena. Então, segue em frente aí, dá uma parada, como a gente já falou, você está muito dentro daquele conteúdo, daquele estudo, é bom você dar uma parada, fazer outra coisa, dar uma sair um pouco desse negócio que fica consumindo quando você fica muito tempo dentro. Então, não desista, vale a pena e acho que é muito importante você. Às vezes, o que você consegue não é tão importante quanto o processo que você levou para conseguir, e isso fica para várias outras coisas. Então, acho que principalmente em algumas certificações, às vezes a certificação ela é uma prova que você teve a resiliência, você teve a disciplina e a capacidade de passar por um processo bem difícil. Então, acho que isso, seguir em frente nessa determinação. E eu queria também recomendar, se você gosta e tem interesse em mercado financeiro, a melhor, na minha opinião, na minha humilde opinião, a melhor newsletter de mercado financeiro, que é a Money Stuff da Bloomberg, do Matt Levine. Ela é gratuita, então se você procurar lá Money Stuff, você consegue se inscrever e é uma coluna diária excelente, num nível muito alto e que eu aprendi muito lendo essa coluna do Matt Levine. Acho que é basicamente isso. E queria agradecer você também, Henrique, pelo papo, foi excelente essa conversa de sexta à noite no frio, foi ótimo.
E acho que é isso aí. Brigadão. Que é isso, eu que agradeço. Elan, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, pelo bate-papo. Para mim foi um aprendizado aqui. Eu aqui fui pegando aqui vários insights, muita dica de estudo, de orientação. Acho que vai ajudar muita gente, a melhorar essa performance. Então, quero agradecer você mais uma vez pelo bate-papo, pela disponibilidade, por estar aqui com a gente gravando. Então, obrigado mais uma vez. Para o pessoal que está aí assistindo a gente, muito importante vocês deixarem aquela curtida, compartilhar também, manda aí para todo mundo, pro seu colega de banco, pro pessoal que está estudando com você. Então manda aí, reza a lenda que quem não curte, não compartilha o vídeo, vocês não conseguem internacionalizar a carreira de vocês. Então é muito importante que vocês façam isso também. Esse foi mais um episódio do Papo Offshore e a gente se vê, pessoal, num próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!